Sem abrir sua boca, com seu coração, diga: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Você já orou com o coração? Quando você fala só em pensamento e dizer: Deus, acalma a minha alma, acalma o meu coração, deixa eu ouvir a tua voz, fala comigo. Respira, diga: Espírito Santo, não pensa só no aqui e agora, pensa naquilo que Jesus Cristo falou para o paralítico: o que queres que eu te faça? O que você quer? O que você veio fazer aqui hoje? Você veio cumprir um ato religioso? Ou você realmente veio trazer algo para Deus? Amém? Aí não foi tão difícil, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, e o verso de número 12. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 12. Acredito que vai estar no telão também. Diz o seguinte: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se queres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá, mostre ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés lhe ordenou, para que sirva de testemunha. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhava ainda mais, de forma que a multidão vinha para ouvi-lo e para ser curado de sua doença. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. A vida de Jesus, ela ia ficando cada vez mais agitada. E foi aí que Jesus se protegeu, ou protegeu o seu tempo secreto com Deus, se dedicando à oração e à solitude. O ministério de Jesus estava começando ali, e você imagina o seguinte: Jesus vai e cura um rapaz que está com lepra. Esse tipo de doença era uma doença corriqueira, lepra, cegueira. E toda vez que Jesus curava, o que acontecia? Embora Jesus falasse: não conta para ninguém, não tinha como não contar para ninguém. E aí toda vez que o leproso saía curado, uma multidão voltava a Jesus querendo ser curado.
E o ministério de Jesus ia crescendo. E o que fazer quando o ministério vai crescendo? Isso não é ruim. Não é ruim quando as coisas começam a dar certo para a gente. Sim ou não? É tudo que a gente quer. Quando as coisas vão dando certo para a gente, é tudo aquilo que a gente quer. Só que Jesus, ele tinha um jeito particular de preservar as bênçãos de Deus na vida dele. Uma vez eu preguei uma mensagem que falava sobre a maldição da bênção de Deus, de você não saber tratar a bênção de Deus, porque dependendo da pessoa que é abençoado por Deus, aquela bênção ela se torna uma maldição na vida da pessoa. A pessoa ela busca a Deus, ela se consagra a Deus, ela tira tempo para Deus, ela vai buscar a Deus, ela faz qualquer coisa para Deus, ela vai no culto, ela consagra, ela ora, ela busca, ela lê, ela tira o tempo com Deus, buscando algo de Deus, e quando esse algo vem para atrapalhar. Por quê? Porque ela se deslumbra tanto, ela se embriaga tanto com a bênção de Deus. Pastor, tem como se embriagar com a bênção de Deus a ponto de perder o sentido e esquecer das coisas principais de Deus? Tem. E eu vou te mostrar como. A Bíblia diz que Deus escolheu Noé diante de todos aqueles homens, diante de toda aquela geração, matou aquela geração inteira com um dilúvio, salvou Noé e a família dele. E depois de um tempo, Noé na arca, a Bíblia diz que a água ela vai baixar, a arca vai ficar ali no Monte Ararat, e a primeira coisa que Noé, quando ele desce com a sua família, ele arruma um lugar para ele morar, e naquele lugar ele planta uma vinha. Bênção de Deus. Só que a palavra de Deus diz que ele vai colher aquele vinho, aquelas uvas, elas vão se transformar em vinho. E aí Noé, ele se embriaga com o vinho, a ponto dele ficar nu, a ponto dos seus filhos verem Noé nu. Então, se tem como nós nos embriagarmos com as bênçãos de Deus a ponto de abandonar os princípios elementares da nossa fé cristã? Tem. Eu poderia citar vários exemplos de pessoas que buscaram a Deus, que oraram a Deus, que se consagraram a Deus, e quando a bênção de Deus chegou na vida dela, o que ela fez? Ela se afastou da presença de Deus e não apareceu nunca mais, até que perdeu tudo, voltou de novo, achando que Deus é um Deus fácil de enganar. Eu acredito que Deus não se engana. A palavra de Deus, ela diz que a cada vez que o ministério de Jesus crescia, mas ele tentava preservar a comunhão com Deus. A Bíblia diz, o ministério dele crescia, mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. O ministério público de Jesus estava começando, os milagres estavam acontecendo, Jesus estava ficando famoso, todo o povo estava procurando Jesus, o ministério de Jesus estava relevante, e ele resolveu os principais problemas das pessoas. Sabe, eu quero falar nessa noite, irmão, você lembra quando você tinha prazer, quando você aceitou e entregou a Cristo a sua vida pela primeira vez? Você lembra o prazer que você tinha de estar na casa de Deus? Você lembra que o prazer que você tinha de, mesmo não sabendo orar, você balbuciava algumas palavras a Deus e isso te fazia bem? Você lembra a vontade que você tinha de ler? Eu vejo muitas vezes o novo convertido: pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Porque ele tem uma sede tão grande de ler a Bíblia, e a Bíblia é tão grande, a Bíblia é uma biblioteca de livros, 66 livros, e ele não sabe por onde começar. Ele diz: pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Porque se eu começo lá pelo Antigo Testamento, eu não consigo entender nada. Eu digo para ele: olha, começa a ler o livro de João.
porque ele tem uma fome de ler a palavra de Deus, ele tem uma fome de estar na casa de Deus, ele tem uma fome de chegar na quinta-feira e ele está esperando para chegar o domingo, para ele estar na casa de Deus. Ele tem vontade, ele tem paixão por Jesus. Mas quando passa o tempo, irmão, essa paixão vai acabando. Aí tem alguns que aparecem mais no culto de Santa Ceia. Tem outros que aparecem uma semana sim, uma semana não. Tem outros que aparecem de 15 em 15 dias. E por que eles aparecem? Porque eles deixaram de ser pessoas apaixonadas por Jesus e viraram pessoas religiosas. Sabe como é que eu sei que eu sou uma pessoa religiosa? Quando eu venho na casa de Deus, mas eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Quando eu venho na casa de Deus, eu brigo com os guardiões dizendo, deixa eu colocar o carro na frente de todo mundo, porque eu quero sair antes. Ele já chega com vontade de ir embora. E se Deus te reter aqui um pouco mais de tempo? Ele não vem com vontade de dizer assim, Senhor, eu estou no teu Kairos. O teu Kairos pode ser 30 minutos, como pode ser 2 horas, como pode ser 3 horas, eu estou no teu Kairos. Não importa se meu carro está na frente ou atrás, eu estou no teu tempo, eu não entro aqui com vontade de ir embora, eu não entro aqui já com vontade de voltar para casa, eu entro aqui para te adorar, eu entro aqui porque eu sou apaixonado por ti, eu entro aqui porque eu tenho uma intimidade contigo, eu entro aqui porque eu tenho sede e fome de ti. Quanto tempo faz que nós não oramos? Você orou hoje? Quanto tempo faz que nós não lemos a palavra de Deus? Palavra de Deus, pastor, o que é isso? A palavra de Deus não é isso que passa no telão? Eu acho isso aqui legal, mas isso aqui é um perigo danado. Isso aqui transformou muito a vida da igreja, porque as pessoas pensam assim, eu não vou levar a palavra, porque tem a palavra lá, que eu não vou precisar abrir a palavra de Deus. E aí a gente não sabe, eu não vou levar a palavra porque a palavra está no tablet. Quanto tempo faz que realmente nós não escutamos a voz de Deus? Nós não escutamos Deus falar. Olha alguns apontamentos de Jesus sobre a vida com Deus no meio da correria, no meio do agito da vida. Quem ouve a Deus só na correria, só no agito, confunde a sua voz com outras vozes. Quem ouve Deus só na correria, quem não tira um tempo para ouvir Deus falar. Eu tinha uma mania antes, eu acredito que a maioria dos homens tiveram isso, vocês não têm mais, da esposa falar com você, e ela falar, e você está assim, mas você não está prestando atenção no que ela está falando. Ela fala, quando você sair, eu vou ali no mercado, mas eu quero que você faça isso, você não está nem, tudo bem, mas você não está prestando atenção no que ela está falando. E aí você só presta atenção quando você começa a sentir um cheiro de queimada, falou, eu acho que era o arroz que ela falou que tinha que apagar o fogo. Então na correria do dia a dia, no agito do dia a dia, nós não conseguimos ouvir a voz verdadeira de Deus. Quem foca não se confunde. Quem ouve Deus na correria, no agito, confunde as suas vozes com outras vozes. Nós precisamos separar tempo para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter tempo para ouvir a voz de Deus. Você sabe por que a nossa vida muitas vezes não é transformada dia após dia? Porque nós não separamos tempo para ouvir a voz de Deus. Sabe, aqui é interessante, você não vê, mas esse ângulo aqui que colocaram o altar da igreja, a gente consegue ver tudo. Eu vejo 2 pessoas conversando ali, eu vejo no meio alguém mexendo no celular,
eu vejo alguém abrindo a boca, eu vejo tudo. A gente consegue ver tudo o que está acontecendo. E a gente vê alguma coisa que também não está acontecendo, que muitas vezes eu não vim aqui realmente com vontade de ouvir Deus falar comigo. Eu vim aqui porque, você lembra quando você era católico? A gente ia para a igreja, mas nem sabia por que ia para a igreja, porque eu sou católico. Mas você vai na igreja? Não, mas eu não vou na igreja, eu sou católico não praticante. É aquele que vai na Páscoa, é aquele que vai no domingo de Ramos, é aquele que vai no culto do Natal, é aquele que vai no sábado de Aleluia, né? Tem mais alguma data, na paixão na Páscoa, né? É aquele que peca o ano inteiro, né? Mas ele não pode pecar quando chega a semana da Páscoa. Se ele comer carne, ele vai pecar. Ele trai a esposa o ano inteiro, mas se ele comer carne naquela semana, ele vai pecar. E a gente se tornamos agora não católicos mais, mas crentes religiosos, cristão não praticante, aquele que vem somente em datas especiais, Santa Ceia, de 15 em 15 dias. Por quê? Porque a gente perdeu aquela paixão, a gente perdeu aquele amor por Jesus. Quantas vezes a gente no começo da nossa caminhada cristã, a gente ia dormir, a gente ouvia o sussurro de Deus falando conosco, dizendo: olha, hora de levantar. Que hora é, Senhor? 3 horas da manhã, eu quero falar contigo. A gente não escuta mais esse tipo de voz. Por quê? Porque perdemos o foco. Quem foca não se confunde. Pastor Fabiano Ribeiro, ele diz: os ruídos da vida interferem em sua audição. Diminua a interferência e escolha ouvir Jesus. Pastor, eu não tenho tempo para separar um tempo para Jesus. E aí eu falo uma coisa que o pastor, me pastoreou na Assembleia de Deus, falava sempre, ele dizia: viver uma vida sem tempo para Jesus é viver uma vida perdendo tempo. Eu quero saber como eu e você vamos explicar para Jesus que nós não tivemos tempo de ter um tempo com Ele. Como é que a gente vai explicar isso para Ele? Porque se você falar para mim, irmão, eu vou acreditar em você. Pastor, não tenho tempo de orar, eu já acordo atrasado. Por quê? Porque eu vou dormir tarde. Por quê? Porque estava orando? Não, porque eu estava na Netflix, porque eu estava na televisão, porque eu estava no YouTube, porque eu estava no TikTok, fazendo a rolagem dos vídeos para me ver. Passou a hora, eu fui dormir tarde, acordei em cima da hora e não tive tempo para ouvir Deus falar comigo. Eu falei de manhã, irmãos, eu sou pastor, e a palavra que eu prego aqui nessa igreja é uma palavra pastoral, mas, se você quiser, e se a igreja achar que não é um tipo de palavra dessa que transforma, eu estou fazendo uma faculdade de coach, eu posso fazer uma mensagem voltada para o coach. Eu vou te levar à altura, eu vou mandar o cara subir o som para você chorar. Você vai chorar, vai se emocionar aqui, mas na segunda-feira a tua vida vai ser a mesma, não vai mudar, porque a palavra de Deus diz que a palavra dele, ela é viva, eficaz, é mais cortante do que faca de 2 gumes, é ela que transforma a nossa vida. E Deus está nos chamando nessa noite para voltarmos ao primeiro amor, para voltarmos à paixão aonde a gente era apaixonado por Jesus, e a gente gostava de ouvir Jesus falar, a gente gostava de ouvir Jesus, né, falar no meio da igreja, e a gente tinha medo de profecia. Hoje todo mundo quer ouvir uma profecia, sim ou não? Uma revelação. Mas na época, lá no Nova América, a revelação era diferente.
A revelação era tipo aquela revelação que Natã trouxe para Davi: coloque a tua casa em ordem, porque morrerás. Quando a gente via os adolescentes realmente levantando, falando em línguas, e como diz o pentecostal, bem pentecostal, marchando para o seu lado, você olhava para o primeiro lugar onde estava escrito saída de emergência, porque o negócio ia atorar, porque Deus ia realmente revelar. E não era revelação de chave, não era a revelação que você ia ser um bilionário, era a revelação: coloca a tua casa em ordem. Nós precisamos voltar à essência, precisamos voltar a ser apaixonado por Jesus. Por que é que um país onde mais de 50% das pessoas desse país se considera cristão, e nós não conseguimos mudar nem a nossa rua? Meia dúzia de pessoas organizadas faz mais barulho do que esses mais de 50% de cristão que existe no Brasil. Por quê? Porque perdemos a essência, irmão. O diabo não tem medo que você venha na igreja. Na realidade, o diabo até vem, senta na igreja, participa do culto, dá glória a Deus, aleluia, oferta, trabalha na recepção, trabalha nos ministérios. Ele não tem problema nenhum que você seja um religioso. Quando a pessoa chega para você e fala: pastor, ora por mim, porque o diabo se levantou contra a minha vida, eu olho para a vida dela e vejo assim, o que ela está fazendo de relevante no reino de Deus. Ela não está fazendo nada, não tem um compromisso sério com Deus. Eu falei: irmã, Deus não está, o diabo não está trabalhando na sua vida não, o diabo não está nem aí para você, porque o diabo só vai se importar com a nossa vida a partir do momento que nós tomamos um posicionamento diante de Deus. Quando a gente toma uma posição diante de Deus, o diabo vai se importar com você, porque enquanto nós estivermos vivendo uma vida sem relevância, o diabo não está nem aí para a nossa vida. Todos os BO que está acontecendo na nossa vida, foi eu que provoquei, foi porque eu tomei mal decisão, foi porque eu não busquei a Deus, foi porque eu não busquei uma orientação, é porque eu agi precipitadamente. O diabo não tem nada a ver com isso. Ele até vem nas nossas igrejas: pastor, é verdade? É verdade, a Bíblia diz isso. No livro de Lucas, a Bíblia diz que Jesus, certa vez, ele entra numa igreja, numa sinagoga judaica, e lá ele encontra uma mulher, que era uma diaconisa, servindo. Ela está assim, ó, encurvada, servindo. Vai dizer: ô irmão, seja bem-vindo, nosso culto de adoração. Os pastores estão ali olhando para ela, está tudo normal, porque afinal de contas a mulher é uma bênção. Ela dizima, ela oferta, ela trabalha, ela fecha a igreja, ela limpa a igreja, está tudo tranquilo. Mas entra alguém que não se encanta com o deslumbre do seu ministério, Jesus. Que o texto diz que Jesus se retirava para lugares solitários para orar. Ele entra e ele vê algo naquela mulher diferente. Ele vê que naquela mulher existe o quê? Um diabo, um espírito maligno que está em cima dela. E aí ele chega para ela e fala assim para ela assim: olha, vem aqui na frente. Ele ora e ele expulsa o demônio dentro da igreja, da diaconisa. Ou sei lá se era pastora, não tinha pastora na época, né? Era diaconisa. Ele ora e ele expulsa o demônio. Aquela mulher se levanta, agora ela está aliviada. E o pessoal falou assim: o que você fez? Falou assim: ajudei uma filha de Abraão que passou a vida inteira aqui dentro, sendo atormentada por um demônio, dando glória a Deus e aleluia. E vocês, por causa da correria do dia a dia, vocês esqueceram do principal, de consagrar a sua vida, de tirar um tempo na sua vida para consagrar a Deus.
E a gente como líder, e a gente como pessoa, e a gente como pastor, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Por exemplo, eu tenho que ter muito cuidado, porque se deixar, eu trabalho para o Senhor 24 horas por dia. Já teve semanas que eu fiquei de 2, 3 semanas sem folgar, sem ter tempo para minha família, sem ter tempo para mim, porque atendia pastor, você pode me atender? E o pastor quer ajudar todo mundo. Você pode me atender tal dia? E tal dia era minha folga. Não posso, eu vou lá, eu dou uma gabelada lá na minha família e vou lá. Você pode atender tal hora? Posso. Até um dia que eu cheguei para a Mônica, eu falei, Mônica, é a que faz a minha agenda. Falei, Mônica, de tal hora a tal hora, pastor, eu marquei um atendimento para você tal hora. Eu falei, pois desmarque. Mas por quê, pastor? Porque de tal hora a tal hora é a hora que eu tiro para orar, é a hora que eu tiro para meditar, é a hora que eu tiro para ler a Bíblia, é a hora que eu tiro para falar com Deus, porque se eu não tiver esse tempo para ouvir Deus falar comigo, eu não tenho condição de te ajudar. E aí você, como crente e bom entendedor, você vai dizer, glória a Deus que você não me atendeu, porque o conselho que você ia me dar, talvez seria um conselho da carne que ia destruir a minha vida. Precisamos parar a nossa agenda e colocar o principal no principal. Segundo, quem tem intimidade com Deus tem relevância. As pessoas que têm intimidade com Deus têm relevância. Paulo diz o seguinte lá em 2 Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Eu seria como um sino que retine, que fica batendo, fazendo barulho, mas não faz nada. Não adianta eu pregar bem, não adianta eu comunicar bem, não adianta eu falar bem, se eu não for relevante. E como é que eu sou relevante, irmão? Eu sou relevante antes de subir aqui nesse altar. A estrutura de um crente não é relevante, é como essa parede. Você imagina essa parede aqui, os construtores. Você pega essa parede e você constrói. Simplesmente não faz o alicerce, constrói a parede. Primeiro vento que der aqui, o que vai acontecer? Um vento forte? Vai derrubar. E por que vai derrubar? Porque não foi feito aquilo que ninguém vê. Que é o que? O alicerce. Um alicerce bem feito, ele gasta muito. O Everaldo construiu. Eu não sei, eu vou falar o nome, mas eu nem sei o que é. Tem que fazer o baldrame. Eu não sei nem o que é. Eu só sei que tem que fazer aquelas caixas lá, comprar ferro que não está barato. Né? Comprar ferro que não está barato, comprar pedra que não está barato, cimento que não está barato, e aí você cava para baixo, você soca cimento lá, e aí você consegue assim, eu economizei para construir uma casa, mas metade do dinheiro que eu economizei para construir uma casa, vai estar no chão, aonde ninguém está vendo, mas é aonde ninguém está vendo, que vai sustentar essa parede. É onde ninguém está vendo que vai sustentar a tua vida aqui nessa terra. É onde ninguém está vendo que vai sustentar a tua vida diante dos homens. É onde ninguém está vendo que vai fazer você ser uma pessoa relevante. Então quem tem intimidade com Deus tem relevância. A renúncia no secreto determina o sucesso em público. A profundidade da sua visão determina a extensão da sua conquista. Aonde você está sendo relevante, irmão? Qual é o tempo que você está separando? Eu quero conquistar. Aprenda uma coisa, não é difícil você chegar ao sucesso. Não é difícil você chegar ao topo. É só você trabalhar duro. Mas o difícil mesmo, irmão, é permanecer lá em cima. Porque para permanecer lá em cima, você tem que ter uma estrutura que te sustenta. Você tem que ter algo a mais que te fortalece. Que quando você chega lá em cima, o vento, vocês já subiram em uma montanha, em algo alto? Quando você chega lá em cima, o vento ele é mais forte. E aí se você não tiver uma estrutura, uma base,
para que você possa se sustentar daquele vento que vai bater. Quando você estiver lá em cima, você vai cair, e você ir para baixo, é bem mais rápido do que você subir. Quem mexe assim com o mercado financeiro, tem aquilo que o pessoal chama de candle, que é quando a bolsa está subindo, tem uns candle verde, e aquilo lá demora quando é subindo assim, ó. Mas para cair, para dar o vermelho, para cair é já. Por quê? Porque para subir você demora, mas para descer é rapidão. Então a única maneira de subir, estar lá em cima tranquilo, é quando você tem um alicerce forte em Jesus. Quem tem relevância precisa proteger seu tempo com Deus. Ocupado demais para deixar de orar. Sempre que você tiver relevância em sua vida, você terá compromissos e mais compromissos, buscando o que você pode oferecer. Toda vez que você começa a dar certo na vida, você vai ter compromisso acima de compromisso, e isso vai te roubando o quê? O tempo que você tinha para Deus. Por exemplo, uma pessoa que está desempregado tempos e tempos, ela tem tempo para orar, ela ora, ela busca, ela ora, ela busca, ela lê a palavra, ela ora, ela busca. Depois que ela vai para a igreja, depois que ela consegue o emprego, aquele emprego começa a preencher o tempo dela. E por preencher o tempo dela, começa o quê? Começa a tirar o tempo de Deus. Então você precisa proteger o seu tempo com Deus. Lembra que nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós dávamos o nosso melhor para Deus, não era isso? A nossa melhor oração. Hoje, a gente dá o pior. A gente vai dormir 11 horas, meia-noite, e a gente chega na ponta da nossa cama, cai assim, e diz: Senhor, muito obrigado por esse dia, e já vai dormir. Aí acorda no outro dia atrasado, e aí não tem tempo para Deus, não tem tempo para ler a palavra, e aí vai passando tempo após tempo e após tempo. Aí você vai perdendo a relevância, você vai perdendo o prazer de estar na casa de Deus, você vai perdendo o prazer de ouvir Deus falar, você vai perdendo o prazer de ter comunhão com Deus. Quem tem relevância precisa proteger o seu tempo com Deus. Quanto mais Deus te abençoa, mais você precisa dizer: esse tempo de Deus, ele é protegido, porque o que te leva lá em cima sempre é Deus, e o que te traz aqui para baixo de novo sempre é a falta de Deus. Então proteja o seu tempo com Deus. Quarto, quem não valoriza seu tempo com Deus vive em apuros. Quem não tem tempo com Deus, irmão, vive em sufoco, vive em apuro. Com quem você anda determina quem você é e aonde você chegará na sua vida. Você tem andado com Deus? Eu lembro de uma história que está na Bíblia, que os pais de Jesus, quando Jesus era pequeno, cerca de 12 anos, eles vão a uma festa e vão com Jesus até Jerusalém. E eles ficam ali uma semana, numa festa com Jesus. E quando termina a festa, eles vão embora. E eles vão caminhando, achando que Jesus está ali junto deles. Mas Jesus tinha ficado para trás. Jesus tinha ficado em Jerusalém e eles estavam voltando para a cidade deles. E quantas vezes na nossa caminhada cristã nós achamos que começamos a caminhar com Jesus, perdemos Jesus no meio do caminho e achamos que estamos caminhando com Ele. E só nos despertamos quando temos a necessidade de dizer: Jesus!
E aí Jesus não está, porque Jesus ficou em algum lugar onde nós esquecemos Jesus. E a pergunta é: aonde nós estamos esquecendo Jesus? Aonde nós estamos esquecendo o nosso Deus? Agora, o que fazer para vencer a correria? O que fazer para vencer o agito da nossa vida? Primeiro, assuma o controle da sua agenda com Deus. Verso de número 16 diz: mas Jesus retirava-se. O ministério dele começou a ser projetado, as pessoas começaram a ouvir, mas ele disse: não, o trabalho não vai assumir a minha agenda, as pessoas não vão assumir a minha agenda, a Netflix não vai assumir a minha agenda, as séries de TV não vão assumir a minha agenda, eu vou assumir o controle da minha agenda. E no controle da minha agenda, o topo é, em primeiro lugar, tempo com Deus. Tempo com Ele. Se você não fizer a sua agenda, alguém vai fazer a sua agenda, outras pessoas farão. Romanos capítulo 12, verso 1 diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço a vocês que ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança da sua mente. Assim você conhecerá a vontade de Deus, e isto que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos voltar à simplicidade. Precisamos voltar. Deus, eu quero voltar. Tem um refrão de uma música que diz assim: quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro. Eu quero. Irmãos, olha que refrão poderoso. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Sabe, quando meditando nessa mensagem, eu comecei a pensar na minha vida, no começo da minha caminhada cristã. O tempo que, quando a gente chegava, a minha esposa me cobra muito isso, dobrava o joelho e orava. Eu não sei se é da sua época. Quando a gente fala da nossa época, parece que a gente está tão velho. Mas eu lembro que o ensaio do louvor era feito no sábado. E quando a gente chegava na igreja, a gente chegava no mínimo 30 minutos antes. E não era para mexer no celular. A gente dobrava o joelho 30, 40 minutos. E orava, a igreja inteira orava. E quando começava o culto, mesmo que o pregador não tivesse aquela dinâmica de falar, Deus salvava, Deus curava a pessoa de AIDS, Deus levantava paralítico, Deus dava vista cego, Deus curava. Porque quando a gente prepara o ambiente, Ele vem. Quando a gente prepara e deixa tudo preparado, Ele vem. Hoje a gente chega, a gente não ora mais,
E assim, de paizão. Começou o culto hoje, era 6h05. Eu olhei para essas cadeiras aqui, ninguém. Olhei o meio ali, eu falei, Jesus, aquilo ali não tinha ninguém, que tinha meia dúzia. Eu falei, Jesus, cadê o povo? Naquele tempo a gente chegava cedo. E se chegasse tarde, tinha uns caras, pareciam homens de preto, os MIB. Ficava na porta, quando o pastor pegava a Bíblia para ler, ninguém entrava, só depois da leitura. Não sei se era todas as igrejas que era assim, só depois da leitura. Nós falamos tanta coisa que não estava na Bíblia, mas nós éramos tão simples, e falávamos tanta coisa que nós acreditávamos que estava na Bíblia e não estava, mas Deus curava e transformava pessoas, sarava feridas, restaurava pessoas. E hoje nós sabemos onde está tudo na Bíblia, no hebraico e no grego. Vocês veem de vez em quando falando, porque no grego diz isso. Mas nós sentimos falta dessa simplicidade, porque sabemos de muita coisa. Certa vez chegaram para um dos papas, quando terminou ali aquela catedral de São Pedro, em Roma, uma igreja católica maravilhosa, linda. E aí um bispo chegou para um papa e disse, olha que obra magnífica. E ele falou assim, o papa, nós temos o ouro e temos a prata, mas nós não temos mais o poder de dizer, levanta e anda. Por quê? Porque era na simplicidade de um pescador, que a sua sombra curava, Pedro. Era na simplicidade de um pescador, que olhava para um paralítico e dizia, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Nós precisamos criar um alicerce, para que a nossa vida seja abençoada e fortalecida. Não existe mágica, irmão. Não existe campanha de dizer, olha, deu os R$156, que corresponde à pesca maravilhosa dos 156 grandes peixes, que você vai ser abençoado. Não existe esse tipo de mágica. A mágica que existe é voltar à nossa simplicidade. É igual a salvação. A salvação é algo tão simples, que a gente tem medo de recebê-la. Por quê? Porque a gente diz, olha, a salvação é só aceitar Jesus, mas não tem que fazer nada, pastor. Não, eu só vou na igreja quando eu deixar de fumar, eu só vou aceitar Jesus quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de adulterar, quando eu deixar de beber, quando eu deixar os meus vícios. Aí você não entendeu que a salvação é só, a única coisa que você tem que fazer é dizer, é confessar Jesus como o seu Salvador, e o restante, e a transformação na sua vida, é Ele que vai fazer. Mas a gente não aceita, porque a gente precisa, não, eu preciso pagar por isso, eu preciso, para ser abençoado, eu preciso ir para o monte, eu preciso fazer um voto, eu preciso fazer isso e fazer aquilo. E as pessoas são doutrinadas a isso. Eu lembro que um dia eu estava lá na igreja onde eu era pastor, eu estava lá, ficava lá o dia inteiro, porque em meia hora eu visitava a igreja inteira. E aí chegou uma irmã de uma dessas igrejas, que eu não vou falar o nome. E a igreja estava aberta, ela pediu uma oração. E quando eu terminei de orar por ela, ela fez duas coisas. Eu peguei, abri a Bíblia e li. Foi li para ela. Depois orei.
E depois, quando terminou, ela falou: Deus não falou nada para o senhor, para mim? Eu falei: mas eu acabei de ler, Deus falou para você. Mas ela queria que eu profetizasse na vida dela. Mas eu já tinha lido a palavra de Deus para ela. Outra vez entrou outra lá na igreja e pediu para mim orar. E eu orei com toda a fé que um pastor nazareno tem. Um pastor nazareno com sangue assembleano tem. E é uma mistura que o inferno treme. Sangue assembleano misturado com sangue nazareno. Eu orei por ela. E quando terminou, eu só vi ela abrindo a bolsa. E ela falou: espera aí que eu vou te dar um dinheiro. E da onde ela vinha, era exatamente isso. Você tinha que pagar para você receber uma oração. E aí ela pegou e tirou um dinheiro e me deu. Eu olhei e falei: irmã, não é pago. Aqui não tem nada pago, vai na benção. Não, pastor, mas você orou por mim? Não, eu falei: não precisa. Né? Aí ela foi embora. E eu pensei: gente, como essas pessoas estão? E depois eu pensei: gente, que oração fraca que eu fiz. A mulher ia me dar R$2. Porque as pessoas vêm doutrinadas a isso. Então, assuma o controle da sua agenda e coloque Deus em primeiro lugar. Tudo vinha para atropelar o ministério de Jesus, mas Ele não permitiu. Ele assumiu o controle. Se você não fizer a sua agenda, outros farão. Se você não fizer a sua agenda com Jesus, a sua empresa vai fazer. O futebol vai fazer. As outras coisas vai fazer. Eu tenho tempo para o futebol, eu tenho tempo para jogar, eu tenho tempo para fazer qualquer coisa, para passear, para fazer qualquer coisa, mas eu não tenho tempo para Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Oswaldo Chamberlain diz: a concentração de um cristão é mais importante do que a sua consagração. Nós precisamos tirar tempo simplesmente para ficar em silêncio. E ouvir a voz de Deus. Vença o agito da vida. Segundo, faça sacrifício pelo que mais importa. O que mais importa para você? Se nós não oramos, é porque a oração não importa. Se nós não lemos a Bíblia, é porque a Bíblia não importa. Se nós não tiramos tempo para Jesus, é porque Jesus não importa. Porque aquilo que importa a gente coloca em primeiro lugar. Aquilo que importa a gente faz sacrifício. Faz ou não faz? Faz sacrifício. A Bíblia diz que Jesus ia para lugares solitários. O homem, segundo John Maxwell, é a única criatura conhecida que pode transformar e remodelar a si mesmo, alterando a sua atitude. Aprenda o seguinte: não espere coisas diferentes na sua vida, se a sua atitude continua sendo a mesma. Vai sair daqui hoje, vai para casa dormir, vai acordar, não vai ter um tempo para Deus, vai trabalhar, e aí? Como é que você vai estar? E o alicerce? Nós precisamos estar, sabe, se tem uma coisa assim, a nossa diferença de uma construção dessa, é que uma vez feito o alicerce, acabou. Você pode construir parede, você pode fazer cobertura, você pode colocar gesso, porque o alicerce está construído já. Agora a vida cristã é diferente. O alicerce, ele é construído todo dia, para que a estrutura, ela continue sendo forte. Por quê? Porque Deus vai te abençoar, mas você precisa ter estrutura para você receber as bênçãos de Deus na tua vida. Porque se você não tiver estrutura, irmão, se Deus te der uma chácara, você vai de 15 em 15 dias que você vinha na igreja, você vai passar de mês em mês. Porque eu lembro que numa igreja eu orei para um casal, uma família conseguir uma chácara. Essa família vinha na escola dominical, na época que tinha escola dominical onde a gente estava lá,
Ela vinha no culto, toda semana era obreira. E aí oramos, ora a hora que está dando certo lá, uma chácara que nós vamos comprar aqui perto, e vai dar tudo certo, e vai ser bênção de Deus, e Deus vai... Oramos e Deus abençoou. Primeira semana, depois que a família pegou a chave, não estava lá. Segunda semana, não estava lá. Terceira semana, ô irmão, por que vocês não vieram? Ah, não deu tempo, a gente foi para a chácara e não deu tempo de voltar. Pergunta se essa família está na igreja. Não está. Por quê? Porque esqueceu da estrutura. Esqueceu do alicerce. Então faça sacrifício pelo que é mais importante. Se Jesus é importante, eu vou separar tempo para Ele. E tempo que eu falo não é o bagaço, porque a maioria sabe, as nossas orações, quando a gente vai orar à noite, sabe aquela, imagina o seguinte, eu pego uma laranja, eu espremo todo o caldo, chupo todo o caldo dela, e pego o bagaço e digo para você, olha, toma aqui, estou te dando para você. Aí você olha, não tem mais nada, só o bagaço. Será que não é isso que acontece conosco? O dia inteiro a gente vai tirando o nosso melhor, a nossa energia. Aí quando chega a noite, a gente dá só o bagaço para Jesus. A gente se ajoelha na cama ali, ó, vai escorregando assim, ó, tchá. Senhor, abençoa meu dia, estou morrendo de cansado. E aí quando você fecha a sua mente assim, vai passando os últimos vídeos que você viu do TikTok, os últimos vídeos do YouTube, o último filme que você assistiu, e aí você, tipo, em 3 minutos, no máximo, Senhor, o Senhor me perdoe, mas eu estou morrendo de sono, eu vou dormir. Aí vai passando um dia, vai passando outro. Aonde a gente vai parar nesse ritmo? Então, meu amado, faça sacrifício para o que mais importa. Ficar sozinho, longe de todos, dedicar tempo, fazer silenciar todas as vozes, suprir o compromisso pelo compromisso de ficar somente com Deus. Este é o sacrifício que agrada a Deus. Separar um tempo para ouvir somente a voz de Deus, desligar tudo, para ouvir Deus falar. Se Jesus fazia, é porque é importante, sim ou não? Se Jesus te separava tempo para Deus, é porque é importante. Ele não ia parar por aquilo que não fosse importante. Ele é um exemplo de vida focada. Ele sabia, tipo, o meu ministério está crescendo, mas eu sei que está crescendo por causa do meu tempo com Deus. Eu não vou ter nada para dar para esse povo, se antes eu não receber de Deus. Eu não vou ter nada para construir na minha vida, se antes eu não receber de Deus. Eu preciso ter tempo para Deus, para que eu possa conquistar o extraordinário de Deus na minha vida. Troque seus desejos por suas prioridades. Mas o que realmente tem valor, vale todo esforço. Aquilo que você sabe, que tem valor para você, você faz o impossível. Tem gente aí que, nada contra, irmão, que compra iPhone aí 36 vezes. Por quê? Tem valor para ela. Eu não sei nem mexer naquilo lá. O meu é Xiaomi. Oh, aleluia! Xiaomi. Sem mexer no iPhone. Apareceu aí Note que chama. Aí eu falei para o Fabinho, o que você acha? Eu devo comprar? Falou, pastor, é muito bom. Mas, não tem aquele programa, não tem aquele outro. Então eu nem quero. Porque não tem valor para mim. Não, mas é bom, tem valor para ele, mas para mim não tem. Então o que tem valor a gente dá importância. Então Jesus tem valor para mim, para você, então precisamos dar importância para Jesus. Mateus capítulo 13 e o verso 44 diz: o reino dos céus
é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando a pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Sem sacrifício não há fogo, sem renúncia não há poder, sem poder de Deus você fica limitado e paralisado. Sabe, eu assim, abrindo meu coração com você, eu acho que muitas das coisas que não aconteceram na minha vida ainda, a culpa não foi de Deus, a culpa foi minha. Por quê? Porque em algum momento da minha vida eu perdi aquela paixão, aquele primeiro amor. Eu passava um mês inteiro numa igreja onde eu dependia exclusivamente de Deus, em tudo. Uma igreja pequena. Eu, do culto como esse aqui, na época do mês, todo mundo ia embora, eu dormia no altar. 30 dias, todo dia dormindo no altar. Beijando a minha família, dizendo, estou indo para a igreja, dormia no altar. E Deus cuidou. E Deus abençoou. E Deus abriu porta. Ficava 40 dias num campo lá de gado, lá do Batista, chovendo e a gente lá orando à noite. Meia-noite a gente estava orando lá no meio da noite, chovendo, passando as coisas perto de você, orando debaixo de um pé de manga. Eu lembro que um dia eu estava orando de joelho debaixo do pé de manga, e de repente uma manga passa aqui, aquelas grandonas assim, ó. 30 dias, 21 dias. Eu lembro que eu fiquei 3 dias sem comer e sem beber. Quase que eu morri, mas eu fiquei. E aqui, a gente faz um jejum aí, ó, irmão, jejum parcial, 21 dias. E aí Deus, numa mensagem dessa, Deus fala comigo, olha, se cuida, negão, está perdendo o primeiro amor. E é o que ele fala para cada um de nós também, se cuida. Quando você perde o primeiro amor, a comunhão com Deus, o tempo com Deus, é como se você perdesse o alicerce. Imagina que, quando você perde o alicerce, o muro começa a cair, aí começa a arrumar o quê? Escora, para escorar o muro, para que o muro não caia. Mas aí, irmão, se não arrumar o alicerce, um dia a escora vai apodrecer e vai cair essa parede. Então tem gente que está assim, na escora. O alicerce acabou. E ele está ali na escora, escorando ali. A vida está ali naquele altos e baixos ali. Deus te chama hoje, nessa noite, para voltar a ter um momento de comunhão, de intimidade e arrumar os alicerces da tua vida que só você e Ele conhecem. Talvez eu estou pregando aqui, não está servindo para ninguém, mas está servindo para mim. Terceiro, conte com a ajuda de Deus. A Bíblia diz que ele se retirava para lugares secretos, sozinho com Deus, e orava. Orar é você proclamar e dizer que você depende da ajuda de Deus, que você não consegue fazer nada sozinho. No secreto você se vê, você é relevante diante de Deus, e é aí que você pede ajuda. Olha o que diz o Salmo 139. Senhor Deus, Tu me examinas, Tu me conheces, sabe o que eu faço, de longe conhece todos os meus pensamentos. Ó Deus, examina e me conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia pelo caminho eterno. Quando a gente ora, a gente está dizendo, eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Quem já assistiu aquele filme lá, Quarto de Oração? Quarto de Guerra.
Eu só falei para ver se você tinha assistido mesmo. Mas quem assistiu o Quarto de Guerra? Levante a mão. Quem não assistiu, tarefa de casa para essa semana? Está lá no YouTube, acho que está na Netflix, estava lá esses dias aí na Netflix. Assiste lá, irmão. Eu acredito que cada um de nós devíamos ter um quarto de guerra. Um quarto onde a gente constrói o nosso alicerce. Susana Wesley, eu falei de manhã, era a mãe de John Wesley. Ela tinha cerca de 10 filhos, 12, 19, a minha avó ganhou dela. Minha avó tinha 21 e adotou mais um. Ela tinha 19 filhos. Você imagina 19 filhos correndo, você não dá conta nem de um, né? Você imagina 19 filhos, Everaldo, correndo na tua casa lá. E aí você fala assim, eu não tenho tempo para Deus, porque quando eu paro aqui, um menino chora do outro. Quando ele começa a chorar, e eu ponho ele para dormir, o outro começa a chorar do lado de cá, acorda o outro de lá, que acorda o outro de cá, meu Deus! Mas a história diz, que a Susana Wesley, ela tinha o tempo dela com Deus, e sabe como ela fazia? Ela chegava na sala, ela ajoelhava ali naquela sala, ela colocava uma toalha, um cobertor na sua cabeça. Já brincou de cabaninha? Ela colocava um cobertor na sua cabeça, e aí não importava o que as crianças faziam, se matavam ou não, naquele momento, debaixo daquele cobertor, ali no chão da sala, ali era o lugar secreto dela e Deus. Ela falava com Deus, ela sustentava a sua família em oração, através daquele momento que ela tinha na sua sala. Por quê? Porque ela entendeu que era uma prioridade, ela colocou Deus na agenda dela. Então, quando nós colocamos Deus na nossa agenda, irmão, não tem nada na nossa vida que possa atrapalhar. Eu vou dormir mais cedo, eu vou deixar de ver televisão mais cedo e vou separar um tempo para Deus. Eu vou acordar mais cedo, se eu tenho um problema, porque tem gente que funciona mais em determinado horário. Eu funciono mais à tarde. Então tem gente que ora melhor de manhã. Então se ora melhor de manhã, irmão, terminou o culto aqui, você vai comer, vai descansar a barriga, vai dormir cedo e acorda amanhã cedo, vai orar. Se você é um cara noturno, vai orar depois, antes de você dormir. Mas coloque Deus na sua agenda. Coloque Deus como prioridade. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Quem pede a ajuda de Deus, não perde para si mesmo. Não perde para o mundo, não perde para o diabo. A autoridade espiritual é algo que se conquista. Eu vi muitas pessoas aí, irmão, que eu respeito, que eu considero, mas que eu não concordo. Não existe esse negócio de transferência de unção. Agora eu pago o preço, eu oro, eu consagro a minha vida, aí você fica Netflix, fazendo qualquer coisa, aí você vem aqui na frente e fala assim, pastor, ora por mim, transfere a sua unção para mim. É fácil demais. Se fosse assim, eu tinha dado um jeito de ir no ginásio da Portuguesa lá, pedir para o Billy Graham não, para o Benny Hinn orar por mim, pedir para sei lá, fazer qualquer coisa para esses grandes pregadores, pastores, colocar a mão e transfere a sua unção. A unção, ela é conquistada no secreto. A unção, ela é conquistada entre você e Deus. John Parker diz, a vida cristã em todos os aspectos, intelectual, ético, devocional, relacional, é sobrenatural, apenas o Espírito Santo dá início e sustenta ela. Então nós precisamos entender que só a nossa consagração com Deus, ela torna a nossa vida espiritual relevante. A autoridade espiritual é algo que se conquista, é algo que está para todos nós, mas não é algo de graça. Já fez aquela oração, Senhor,
Me faz igual Davi. Já fez? Você passaria por o que Davi passou? Me faz igual Paulo. Você passaria por aquilo que Paulo passou? Me faz igual Jeremias. Você passaria por aquilo que Jeremias passou? Porque a gente só vê os frutos de uma árvore. Dificilmente a gente vê a raiz. E é na raiz que tem substância. E é na raiz que nos sustenta. Eu gostaria de pedir para você ficar em pé neste momento. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas eu queria fazer 2 convites para você aqui. O primeiro convite é você que entrou aqui nessa noite e ouviu essa palavra e entendeu que o evangelho é simples, irmão. Você quer dizer que você não sabia tudo isso que eu já falei? É simples. Como diz o Thales Roberto, é fácil demais, mas é a gente que complica tudo. Então você que entrou aqui nessa noite e ouviu essa palavra e diz: eu quero mudar minha vida, eu quero entregar minha vida a Jesus, e quero viver o primeiro amor. Levante a sua mão, eu quero orar com você nessa noite. Você que quer entregar a sua vida a Jesus. Você não entregou, você não conhece Ele direito ainda, eu quero te apresentar a Ele. Ele é aquele que nos ensina a tirar um tempo com Deus. Então, se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, eu quero orar com você. Outro convite que eu quero fazer para você é que, sabe, durante o agito da nossa vida, a correria do dia a dia, a gente foi deixando o básico, as coisas importantes para trás. E aí tem gente assim, dizendo assim: não, eu preciso resgatar a minha família. E aí ele começa a deixar Deus de lado. Comece primeiro a resgatar a sua comunhão com Deus. A sua família vai vir. Como o carcereiro diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não adianta eu querer salvar o meu casamento se eu não consigo salvar a mim mesmo. Então primeiro eu salvo a mim mesmo e depois eu salvo o meu casamento. É assim que funciona. Porque se você pudesse salvar com as suas próprias forças, está tudo certo. Sim ou não? Tudo certo. Mas nós não podemos. Nós precisamos de uma força a mais. Nós precisamos de um alicerce a mais. Tentar fazer algo sem Jesus é como tentar manter essa parede com uma escora de madeira. Vai cair. Nós precisamos construir um alicerce. E se você lembra daquele tempo que você era apaixonado e você deixou tudo isso para trás, hoje é um dia de recomeçar. A palavra de Deus diz assim: lembra-te aonde você caiu, aonde você parou, e volta, começa de novo. Começa de novo. Só que você vai começar comigo. Você vai começar fazendo a coisa certa. Então, se essa palavra falou com você, eu quero que você saia do seu lugar. Nós vamos orar e abençoar a sua vida juntamente com os pastores. Saia do seu lugar. Fala para a pessoa: dá licença aí, essa palavra falou comigo, eu quero ir na frente, eu quero receber tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Sai do seu lugar, venha. Venha. A pergunta que eu faço é: está tudo bem com você? Pastor, o que vão pensar de mim? E aí, irmão? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Quem pensa alguma coisa de mim não tem céu para me dar. Quem pensa alguma coisa de mim não tem vida eterna para me dar. Quem tem vida eterna é Deus. Então, importa aquilo que Ele pensa. O altar está aberto. Enquanto
Nosso amigo o Natan vai ministrar um louvor. Sai do seu lugar, eu quero orar com você. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Oh, Senhor. Isso, venha. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Aleluia, sai do seu lugar, diga: Senhor, eu quero começar de novo. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar. Aleluia! Outra vez. Eu quero me desesperar. Outra vez. Eu quero perder o sono. Outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero. Venha, sai do seu lugar. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Espírito Santo. Abre os meus ouvidos. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Senhor, nós te damos graça, Pai, porque no meio desse ambiente, nós sentimos a Tua presença, nós sentimos, ó Deus, o toque do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, Tu nos sonda, Senhor, Tu nos conhece, a Tua palavra é como um martelo que esmigalha a rocha. Deus, que a Tua palavra ela possa alcançar a finalidade que foi destinada nessa noite, que é voltar, Senhor, a ter uma comunhão profunda contigo, Pai.
Nós não queremos ser pessoas religiosas. Queremos ser pessoas que te amam, Senhor. Deus, as pessoas que estão paradas, ninguém ficou parada por causa de Jesus, mas foi machucada por causa da igreja, foi machucada por causa de pessoas. Então nós queremos entregar nossa vida nessa noite a alguém que não nos machuca, a um Deus que pelo contrário cuida de nós, a um Deus que pelo contrário restaura as nossas feridas. Deus, queremos nos apaixonar por Ti, Senhor. Queremos dizer: ó amado meu, vem amado meu. Queremos, ó Deus, ter momentos de intimidade contigo. Queremos, ó Deus, ouvir, ó Deus, a Tua voz. Queremos, ó Deus, silenciar, ó Deus, o barulho da correria do dia a dia e ter um tempo, Pai, para ouvir o Senhor falar conosco, para ouvir o Teu Espírito Santo falar conosco. Deus, trabalha nesse coração, trabalha nessa vida. Ah, Senhor, que versículo lindo. Então Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Jesus não deixava o agito do dia a dia tomar lugar daquilo que era mais importante, que era voltar para os Teus braços. E nós queremos, ó Deus, acordar nos Teus braços. Queremos, Senhor, dormir nos Teus braços. Queremos, Senhor, estar apaixonado por Ti, Senhor. Queremos que o nosso coração venha arder tanto, ó Deus, que já ficamos pensando na nossa próxima reunião. Ah, Espírito Santo, coloca paixão no nosso coração, Senhor. Coloca paixão na nossa alma, Deus. Ora cantará basuri andarabaxéia, xarabassuri cantarabai arabai, labastore cantará basuri andarai. Oh Deus, queremos estar apaixonados por Ti, Senhor. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Queremos nos derramar diante de Ti, ó Deus, como aquela mulher pecadora, Senhor, que chorava e lavava, Senhor, os Teus pés com as suas lágrimas e enxugava com os seus cabelos, Pai. Não queremos ser igual Marta, que estava ocupada com os afazeres do dia a dia, mas queremos ser Maria, sentada a Teus pés, Senhor, a Maria dos pés, Senhor, sentada a Teus pés, ouvindo, ó Deus, a Tua voz, ouvindo, ó Deus, o toque do Teu Espírito Santo. Oh! Será que você está sentindo a presença dEle nessa noite? Será que você sente a presença dEle nessa noite? Você que veio com sua família, com seu marido, comece a orar com a sua família nessa noite. Queremos nos apaixonar, Senhor. Eu tenho fome, fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de Ti. Cobre-me com Teu calor, com Teu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome. Quantos têm sede e fome por Ele? Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de Ti. Cobre-me com Teu calor, com Teu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de Ti.
Ô Espírito Santo, como o salmista disse, Senhor, assim como a coça anseia por água, assim a minha alma tem sede do Deus vivo, Senhor. O salmista disse, Senhor, de madrugada te buscarei, porque a minha alma tem fome e sede de ti. Oh Jesus, abraça teu povo nessa noite, Senhor. Aleluia. Eu tenho fome, eu tenho sede. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome. Levante a sua mão e adore a Ele. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. E fome de ti, cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome. Eu quero me apaixonar. Aleluia! Outra vez, eu quero me desesperar. Outra vez, eu quero perder o sono. Outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Queimando de amor por mim. Olha, ao abaixuri anda lá. Presta atenção naquilo que eu vou te dizer. Você lembra quando você ouvia Jesus na madrugada te chamando? Fazer um desafio para você, coloca uma cadeira perto da tua cama hoje. E quando você sentir aquela vontade de levantar, de acordar, não é para saltar a geladeira, é Jesus te chamando. Olha o que diz Cantares, capítulo 5, e o verso de número 2. Olha o que a noiva diz. Quem é a noiva? Quem é a noiva de Jesus aqui? Levante a mão. A noiva diz: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Ela estava dormindo e o amado, o noivo, estava batendo. E o que ele dizia? Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Eu quero dizer que enquanto você vai dormir hoje, Jesus vai chegar para você e vai assim, ó: abre. E aí, sabe, aí se ele fizer isso, não precisa se falar nada, é só você sair da sua cama e dizer igual Samuel quando tinha 12 anos: fala, porque a tua noiva ouve.
Fala, Jesus. Pode ser que Ele vai colocar alguém em mente para você orar. Pode ser que Ele vai te revelar um segredo. Os segredos de Deus, eles só são revelados para aqueles que abrem a porta quando Ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei. Ele está dizendo, terei um momento de comunhão com Ele. Que nós possamos voltar realmente ao primeiro amor. Que nós possamos ser apaixonados por Jesus. Porque quando você for apaixonado por Jesus, você não vai conseguir ver mais defeito em nada. Você não vai ver defeito no louvor, na pregação, na recepção, na igreja, você não vai ver nada. Porque, sabe, quando a gente está apaixonado por uma pessoa, a gente só tem olhos para ela. Amém? Eu desejo uma semana extraordinária para você. Eu desejo uma semana que todos os sons do barulho do dia a dia venha silenciar, para que você possa ouvir somente a voz de Deus. Você recebe? Estenda as suas mãos. Senhor, eu te dou graças por tudo que o Senhor fez nessa noite. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Vai começar mais uma semana agitada. Mas nós queremos colocar o Senhor na nossa agenda. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Você crê? Então diz amém, aplaude o Senhor, faz barulho, cumprimenta seu irmão, vai na paz, boa